noite, amada igreja do Senhor. Boa noite, amada igreja do Senhor. Agora, melhor. Quantos estão alegres? Amém. Quantos estão felizes? Amém. Meu Deus, poucos, né? Mas glória a Deus. Amada igreja do Senhor, convido a todos a vermos nossas Bíblias em Filipenses, na carta de Paulo, Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 ao 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 ao 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 ao 8. Todos encontraram? Amém. Todos? Amém? Amém. Peço que o nosso pastor leia e logo em seguida nós todos em oração no nome de Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Bendito Deus, te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta noite, Pai. Use, Pai, o teu filho, Pai, em nome de Jesus, Paizinho querido, fale conosco, Pai. Nos instrui, Senhor Jesus, mediante, Pai, a tua palavra, Pai. A tua igreja está aguardando, está sedenta, Senhor Deus, Pai, pelo maná, pelo alimento que nos será transmitido, Pai, nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler aqui novamente. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa dignidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, que as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É um versículo que todos nós conhecemos, é um versículo extremamente conhecido, é um versículo muito bem abordado, é um versículo muito bem trabalhado, mas é um versículo que ele nos traz uma grande reflexão sobre as nossas vidas. Ele fala muito sobre guardar a nossa mente, ele fala muito sobre guardar o nosso coração, tanto que ele fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Ele depois fala sobre tudo que é puro, tudo que é honesto, isso pensai. Então, é um contexto que fala muito da importância de nós guardarmos o nosso coração em Cristo Jesus. Coração, me refiro à zona do pensamento, à zona das emoções, à zona onde há os sentimentos, não o coração, órgão. Aqui, nós vemos em toda a palavra de Deus que Deus sempre instrui a sua igreja, o seu povo, a guardar o seu coração, a guardar a sua mente. Porque uma coisa é certa, o diabo, o que ele vem mais atacando nos últimos dias é a nossa mente.
O que o diabo vem mais investido pesado, onde nós mais vemos um bombardeio do inferno, é justamente na mente, no coração das pessoas. Quantas pessoas não têm a sua mente bombardeada 24 horas por dia pelo inferno? Quantas pessoas não têm a sua mente bombardeada 24 horas por Satanás? Sabe por quê? Porque dão legalidade. Tudo parte do princípio da legalidade. O que é isso? Eu permiti. O diabo só tem acesso à minha mente, só tem acesso a me fazer coisas terríveis se eu der legalidade. Porque se eu me firmar em Deus, se eu blindar a minha mente em Cristo, a vontade de Deus será soberana sobre a minha vida. Mas se eu der legalidade ao diabo, pode ter certeza que ele vai fazer um rebuliço, uma destruição, um caos total. Nós vemos isso em toda a Bíblia. A própria palavra de Deus diz, lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, de tudo que se deve guardar. Muitas coisas nós guardamos, não é verdade? Nós guardamos lembranças, nós guardamos recordações, nós guardamos pensamentos bons, mas a Bíblia diz algo lindo, de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Por quê? Porque deles procedem saídas da vida. Um coração blindado em Deus é um coração mais que vencedor. Um coração blindado em Deus é um coração onde a paz de Cristo reina. Mas um coração que está fora da blindagem do Espírito Santo é um coração confuso, é um coração depressivo, é um coração que tem amargura, é um coração que tem ódio, é um coração que tem a sua vida totalmente destruída. Tudo reflete daqui. Um exemplo, no jardim, a Bíblia diz que Deus falou, não de todas as árvores do jardim, só não comerás a fruto de uma única árvore. Na verdade, foi uma ordem divina, mas Eva foi lá, ficou lá, rondando aquela árvore, lá o fruto proibido, e o que a serpente disse? Vai, come. Ela disse, mas o Senhor disse, se eu comer, eu vou morrer. Não, se você comer, você vai saber das coisas que vão comer. A sutileza de Satanás para tentar enganar a nossa mente. Deus já tinha lançado uma palavra, não comerás. Não é verdade? Essa era a instrução de Deus. Mas ela naquele momento permitiu dar legalidade ao diabo. Ouviu a voz de Satanás. Vai, come. Come. Comeu e veio as consequências. Muitos têm dado ouvidos a conselhos de Satanás. É por isso que muitos têm tido uma vida de derrota. É por isso que muitos têm tido uma vida de desgraça. É por isso que muitos têm tido uma vida depressiva, destruída. Por isso que muitos têm uma vida instável. Porque ouve as orientações do inimigo, ouve as orientações de quem não é para ouvir, mas não ouve os conselhos e os conceitos de Deus. O que acontece? Colhem as devidas consequências. As nossas decisões, elas vão gerar consequências. As nossas escolhas, elas vão gerar consequências, sejam elas boas ou sejam ruins. Mas tudo parte de um princípio daqui. A nossa mente, ela tem que estar blindada em Deus, principalmente nesses últimos dias que antecedem a vinda de Cristo. Ela tem que estar firmada a cada dia mais. O que nós mais vemos na sociedade? Faça o que você quiser.
Não é verdade? Não é isso que é pregado? Faça o que você quer. Seja feliz, seja alegre, curta bem, regozije-se bem, alegre-se na sua juventude. Não é isso que a sociedade diz? Como é que diz o pessoal? Você tem que ser liberto disso, você tem que se libertar dessa zona quadrada. Será que isso de fato é uma liberdade ou uma prisão? A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser maravilhosos, mas no final são caminhos de quê? De morte. A Bíblia diz que muitas vozes há no mundo, mas o santo do Senhor sobressai sobre todas elas. Há muitos caminhos neste mundo, mas só um conduz à vida eterna, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Só a instrução da palavra de Deus é capaz de gerar vida em nós. Só a instrução da palavra de Deus é capaz de blindar a nossa mente. É só a instrução que vem da parte de Deus que é capaz de proteger o nosso coração contra os ardis do inimigo. Só a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia nos aconselha todos os dias, nós temos o quê? Buscar a Deus. Olha o que diz no versículo 8: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, a palavra de Deus não é verdadeira. Tudo que é honesto, a palavra de Deus não é honesta. Tudo que é justo, a palavra de Deus não é justa. Tudo que é de boa fama, a palavra de Deus não tem boa fama. Ela não é uma palavra de transformação, não é uma palavra de cura, é de boa fama. Se há alguma virtude, ela não é uma palavra que gera poder. Se há algum louvor, quantas canções, nisso pensai. Devemos todos os dias nos alimentarmos, blindarmos a nossa mente, o nosso coração em Deus, para que a gente não possa dar brecha para o diabo. O que mais acontece hoje em dia é jovens dando legalidade ao diabo, jovens envolvidos com tudo que não presta, jovens envolvidos que amizades que não convém. Miqueias, ele é meu amigo, te leva para Deus? Te leva para Deus? Não, mas ele é para... Te leva para Deus? Não leva. Isso é um tipo de amizade que não vai acrescentar para o reino de Deus. Você deve sim ter convívio social, você deve sim conhecer novas pessoas, você deve sim para poder falar do amor de Cristo. Mas seu ciclo social tem que ser blindado por pessoas que estão crescendo em fé. Bacana tem em qualquer lugar, pessoas legais tem em qualquer lugar, mas a gente tem que buscar amizades que nos gerem crescimento em Cristo Jesus. A gente tem que buscar pessoas que nos agreguem crescimento espiritual, não simplesmente por ser legal. Porque existem pessoas que vão pela conversa dos outros, pelos conselhos dos outros, mas não vão pelos conselhos da palavra de Deus. A palavra de Deus são conselhos de vida, são conselhos de transformação, são conselhos de renovo, são conselhos que nos dá estrutura, que nos dá envergadura, que nos dá alimento. Essa é a palavra de Deus, uma palavra que ela esquarteia o coração do homem, uma palavra que tira tudo de ruim de nós e coloca tudo de bom que vem da parte de Deus. É uma palavra que traz transformação interna e externa. Então, isso é muito importante. Outra coisa, passar por momentos difíceis. A pessoa está passando por momentos difíceis, amada igreja do Senhor, todos nós passamos por momentos de dificuldade. Todos nós passamos por momentos de lutas. Todos nós passamos por um momento onde o mar saiu para perto. Todos nós passamos por momentos em que a peleja é grande. Mas aí onde estão os nossos olhos? Em Cristo ou nas circunstâncias?
Onde é que está meu coração? Está nas circunstâncias ou está em Deus? Está nas dificuldades ou está na promessa que Deus estaria comigo até a consumação dos séculos? É por isso que nesses momentos nós temos que blindar o nosso coração, porque nos momentos de dificuldades também o diabo está. É nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, que muitas das vezes o diabo começa a jogar seta e dizer: cadê o teu Deus? Cadê o Deus que tu adora? Cadê o Deus que tu busca? Cadê que estão te ajudando? Cadê que você está crescendo? E o diabo começa a jogar seta, começa a querer jogar para baixo. Será que nessas horas o que eu faço? Será que eu olho para essa circunstância e ouço o que Satanás está ouvindo? Ou ouço a palavra de Deus que diz que tudo posso em Cristo que me fortalece? Que não importa a circunstância, que não importa a dificuldade, Ele estaria conosco, porque Ele é um Deus zeloso, porque Ele é um Deus que vai à nossa peleja, Ele é um Deus que não nos desampara. Por isso a importância de blindarmos a nossa mente, porque quando vir os dias maus, nós não naufragarmos na fé, mas nos firmarmos em Cristo, para que a nossa fé seja cada vez mais pior, para que a nossa fé cada vez esteja mais forte, para que cada vez a nossa fé esteja firmada na palavra de Deus. Não seja simplesmente uma fé de emoções, uma fé de meu Deus, que louvor, meu Deus, essa palavra extraordinária. Não, uma fé que ela gera estrutura, uma fé que gera envergadura, uma fé que gera o quê? Base. Essa é a fé que nós temos que ter, mas para isso nós temos que lutar. Outro ponto muito importante: temos que cuidar do nosso coração no campo das emoções. Sabe por quê? O diabo sabe que o ser humano é um ser cheio de emoções. Se nós prestarmos bem atenção lá em Mateus 4, que fala sobre a tentação, né? O diabo sempre atacou no campo das emoções. Existem vários campos. Quando falamos de emoções, pode ser o ego. Existem pessoas que são cheias de si, cheias de eu. O que a Bíblia diz? Que a soberba precede a ruína. Aquele que se humilha diante de Deus, Ele o exaltará. Aquele que reconhece que sem Deus nada ele é, que precisa de Deus, Ele exaltará. O diabo muitas das vezes ataca o ego das pessoas. Por quê? Porque conhece que existem corações soberbos. E com isso, muitas das vezes, pessoas caem por causa dos seus próprios. O outro campo das emoções que ele ataca também, o campo dos desejos, principalmente o jovem. O jovem, quando passa pelo período, né, da adolescência para a juventude, ele começa a ter um marco de emoções, começa a ficar ansioso. Meu Deus, o que vai ser no meu futuro? Meu Deus, o que eu vou ser? Senhor, eu não sei o decidir da minha vida, nada. Senhor, será que minha faculdade vai dar certo? Senhor, será que eu vou ser alguma coisa? Será, Senhor, que eu vou ter uma casa? Será, Senhor, que eu vou conseguir? A palavra de Deus nunca diz, nunca vi, não será. Mas ela garante uma coisa: se você está firme em Deus, no tempo de Deus você colherá. Ela mostra que no tempo de Deus as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida. O que a Bíblia diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não devemos andar ansiosos. Quando a ansiedade vir, coloque-se diante de Deus e diga: Senhor, eu confio em Ti.
meu futuro, minha história está nas tuas mãos. Eu vou me esforçar, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou conquistar de passo a passo todos os meus sonhos, todos os meus objetivos em Ti. Mas eu sei que tudo está no Teu controle e tudo que acontecer é permissão Tua. Não temos que andar ansiosos, mas pelo contrário, temos que andar confiantes que Deus tem um futuro maravilhoso para cada um. Por isso nós não devemos estar ansiosos por tudo. E quando começa a entrar no ar das emoções, na ansiedade, começa também a vir as paixonites da vida. Aí, onde o negócio pega. O que acontece? Os hormônios começam a fluir. Anatomicamente falando, os hormônios começam a subir. Os desejos começam a florar. Senhor, será que agora? Será que não é? Senhor, Tu sabes. Começa a vir o fluir das emoções. O Senhor, estou tão empolgado nisso, meu Deus. Aí começa a ir para um lado, vem para o outro. Aí começa a conhecer um aqui, um aqui, um aqui. Eu digo, meu Deus, o que acontece? Começa a ver isso, começa a deixar um marco de emoções possíveis. Isso é ansiedade. Isso é insegurança. Isso é algo ruim, sabe por quê? Porque isso destrói a pessoa por dentro. Eu conheci, quando eu estava na época lá no Sonho Maria, né? Eu conheci jovens que eram dessa maneira, só que eles somente namorar, tinha um desejo muito grande, e tipo, namorava com um, e congregava em uma igreja, que eu não me recordo qual era. E depois, um mês depois, terminava, aí ele dizia que não era de Deus. Falava assim mesmo. Aí 2 meses depois apareceu com outro. Aí 1 mês depois terminava, não era de Deus. Meu Deus. O que vai acontecer? Ansiedade. Pessoa que está em desespero. Para que isso? A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1 que é um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Tudo está no controle de Deus. Sabe o que falta para o jovem de fato, de verdade? O que falta para muitos cristãos? É pegar suas circunstâncias e colocar em oração. É pegar seus desejos, suas emoções, suas ânsias e colocar diante de Deus. Senhor, eu anseio por isso, por isso, por isso. Mas, Senhor, guia meus pensamentos, guia meus passos, para que eu não possa jamais tomar uma decisão precipitada. Sabe por quê? Muitos jovens tomam decisões precipitadas. Só que as decisões precipitadas não são colhidas no urgente momento. Porque no momento presente é tudo lindo, é tudo maravilhoso, é tudo extraordinário. É igual o pecado. O pecado ao princípio parece maravilhoso, mas no final é um caminho de morte. As decisões precipitadas a princípio são maravilhosas. Mas no final, quando começa o processo da convivência, aí que vê as consequências de uma decisão errada. Quantos casamentos não foram destruídos por decisões precipitadas? Quantos relacionamentos não foram destruídos por decisões precipitadas? Quantos jovens hoje não estão no mundo porque ao invés de buscarem a Deus e se firmarem em Deus, preferiram se lançar suas próprias emoções, seus próprios deleites, seus próprios prazeres, suas próprias lascívias, em vez de lutarem contra os seus próprios desejos, decidiram se lançar e deixar-se levar, e hoje estão no mundo, hoje estão aí, longe da presença de Deus. Sabe o que é isso? Decisões precipitadas. Sabe o que é isso? Coração que não foi blindado, coração que não buscou a Deus de fato, de verdade, coração que não se firmou na fé, coração que preferiu ouvir suas emoções do que ouvir
ouvir a palavra de Deus. Devemos ouvir e ser orientados pelo que Deus diz e não pelo preconceito de Miguel, mas eu acho, não ache nada. A palavra de Deus não tem achismo, ela é certeza, ela é a verdade absoluta. Decisões precipitadas geram consequências, e essas consequências são catastróficas. Decisões em Deus geram bênçãos espirituais. Decisões em Deus geram bênçãos. Decisões em Deus geram coisas extraordinárias. Momentos de alegria, momentos de deleite, momentos de prazer. Sabe por que muitos jovens têm uma vida sofrida? E muitas pessoas têm? Porque não sofrem em Deus. Porque uma coisa certa, o cristão passa por luto. A maioria do cristão passa por luto. Cristo amado, Senhor é contra mim, mas nunca me deixo me abalar, porque eu bem sei em quem eu tenho crido todos os dias da minha vida. O adorador de verdade, ele sabe a quem ele serve. O adorador de verdade, ele sabe a quem ele adora. O adorador de verdade pode estar na maior dificuldade, mas ele continua buscando, ele continua se lembrando, ele continua confiando que Deus está planejando. A maior prova disso é o próprio livro de Jó. O livro de Jó retrata uma realidade que nós vemos. Cara, eu acho muito lindo, sabe por quê? Jó perdeu tudo. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, era um homem riquíssimo. Perdeu riqueza patrimonial, riqueza familiar. Perdeu tudo. Viveu praticamente na rua, com chagas, roçando-se com um pedaço de tempo. Mas você vê Jó murmurar de lábios. Pode bater a porta do meu coração. Mas é nesses momentos em que eu tenho que entender que Cristo vive, que Cristo é soberano e que Ele pode todas as coisas. Nós não servimos, amada igreja, a um Deus qualquer, não. Nós não estamos firmados numa promessa de político. A nossa promessa está em Deus. A nossa promessa, ela é verdadeira, justa e fiel. É a palavra de Deus que gera vida em todos nós. Então, amado irmão, nós não servimos a um Deus simplesmente que está conosco, mas nós servimos a um Deus todo-poderoso que peleja por nós. Um Deus que não nos desampara. Um Deus que está 24 horas conosco. Um Deus que peleja por nós. Um Deus que disse haja e tudo se fez. Um Deus que passa de gerações em gerações, mas Ele continua soberano. Um Deus que passa de gerações vêm, gerações morrem, gerações vêm, gerações morrem, mas Ele permanece sendo Deus dos séculos dos séculos. É nesse Deus ao qual nós nos firmamos. É esse Deus ao qual nós adoramos. Eu vos pergunto, na igreja do Senhor, não precisa me responder, responda do seu coração. Será que minha fé está tido alicerçada em Deus, na sua palavra, ou será que eu tenho sido guiado pelas minhas próprias emoções? Quando esses momentos de dificuldade vierem, quando os dias vão chegar, quando Satanás querer colocar a semente da discórdia, a semente da angústia, a semente da tristeza, quando Satanás quiser colocar a semente da destruição no seu coração, se levante, se posicione e blinde seu coração em Deus, porque uma coisa é certa: um coração firmado em Deus é um coração vencedor, é uma pessoa que ela é vencedora em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia diz, eu acho linda essa passagem lá em 1 Coríntios, que fala que todos os dias nós temos que levar a nossa mente cativa diante de Deus. O que é ser cativo? Cativo é algo que é subjugado. Ou subjugado a alguém superior. Cativo
é algo que não tem, como é que podemos dizer, é algo que tipo, ele está abaixo de algo, resumidamente falando. Então, o que isso significa? Se eu tenho que levar a minha mente cativa diante de Cristo, isso está mostrando que eu tenho que lançar os meus pensamentos todos os dias debaixo da proteção de Deus, debaixo da orientação de Deus, debaixo do que Deus me instrui, debaixo do que Deus está me falando, debaixo da instrução dele. Porque uma coisa é certa, quando eu estou debaixo, quando a minha mente está abaixo do que ele está me instruindo, ela passa a ser lembrada. Porque uma coisa é certa, se eu estou abaixo, significa que eu estou o quê? Sendo subjugado, podemos dizer esse termo. Subjugado para quê? Para ser orientado. Então, quem nós somos orientados? Por Deus. Por isso que é importante, todos os dias nós levamos a nossa mente cativa diante de Deus. Todos os dias. Amada igreja do Senhor, Satanás não brinca de ser diabo. Muitos brincam de ser cristãos, mas Satanás não brinca de ser diabo. A Bíblia diz bem claro que ele veio para roubar, matar e destruir. Aí eu me pergunto, será que ele tem feito isso? Será que ele não tem roubado a esperança de muitos corações? Será que ele não tem roubado a paz de muitos corações? Será que ele não tem roubado a alegria de muitos? Será que ele não tem roubado a consciência de muitos? Será que ele não tem roubado o uso racional de muitas pessoas? Será que ele não tem roubado? Será que ele não tem matado sonhos? Será que ele não tem matado circunstâncias? Será que ele não tem matado pessoas no meio das palavras? No meio das escolas? Será que ele não tem matado pessoas espiritualmente? Será que ele não tem matado casamentos? Será que ele tem matado relacionamentos? Será que ele não tem destruído os lares? Será que ele não tem destruído vidas? Será que ele não tem destruído jovens? Será que ele não tem destruído pessoas que outrora eram homens, mulheres de Deus, hoje estão escravizadas, estão destruídas? Será que Satanás não tem feito isso? Com certeza tem feito bastante. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Deus é um Deus de vida. Deus é um Deus de libertação. Onde Satanás rouba, Deus devolve. Aonde Satanás tenta matar, Ele dá vida. Aonde Satanás tenta destruir, Deus constrói. Porque Deus é Deus. Porque Deus é um Deus de restituição. Porque Deus é um Deus libertador. Porque Deus é um Deus que traz, cria coisas. Deus é um Deus que não tem limites para operar com o seu poder. Deus é Deus, Deus é Deus e Ele pode todas as coisas. Amém. Então, por isso, a importância de nós termos uma mente blindada. Por isso, a importância de nós termos uma mente alicerçada na palavra de Deus. Porque uma coisa é certa: Satanás está aí. Jesus está nos povos. O mundo está trabalhando com Deus. E como é que está o meu coração diante de Deus? Como é que está o meu coração diante? Será que o meu coração tem sido um altar de adoração a Cristo? Será que o meu coração tem sido um altar de redenção? Será que o meu coração tem sido um local onde Deus tem se alegrado? Ou será que o meu coração tem sido um local onde Deus tem se manifestado? É uma reflexão para mim, para todos nós. A palavra de Deus, ela serve para todos, para jovens, para adultos, para idosos, aquele que ouve a palavra de Deus. Então, uma igreja, essa foi a palavra de Deus colocou no meu coração. Eu peço que o nosso pastor ore e o ministério de louvor possa subir em nome de Jesus.
Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua palavra, Pai, que nos foi ministrada nesta noite, Pai, nos mostrando, Pai, o quão importante, Senhor Deus, é guardarmos o nosso coração para não pecarmos contra ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós recebemos, Pai, nós aceitamos, Pai, esta palavra, Pai, que é, Senhor Deus, Pai, ministrada para nós nesta noite como vida direta do céu, Pai. Em nome de Jesus. Amém.